Pilha de Gibis. E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do A Pilha do Aranha. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e no seu agregador de podcasts favorito. Eu sou o Marcos e nesse podcast de retorno estão aqui comigo Maurício Dantas. Um dos piores do mundo. E Dãozinho. E ainda piorando. Sim, amigos, nós vamos hoje falar de um momento esperado por, acho que 10 entre 10 leitores de quadrinhos no mundo todo, que é a volta do Mark Waid para DC, para sua verdadeira casa. Sim, amigos, ele voltou para a DC Comics escrevendo justamente Superman, mas não o Superman sozinho. Ele está no título Batman Superman World's Finest. E aí, Maurício Dantas, nos dê a ficha desse belo gibizinho. Você já deu spoiler aí, que é escrito pelo Waid, né, que está de volta, como você falou. E na verdade é um sonho dos decenecos, né, os Marvetes, que preferem ele na Marvel, obviamente. Onde ele fez... Mas esses a gente ignora. Ah, pronto, vou fechar meu microfone então. O Waid recentemente na Marvel tinha feito uma fase do Capitão América, né? Meio que um what if no futuro, bem tapa-buraco mesmo ali, esperando a fase do Ta-Nehisi Coates. Não, eu falei errado, hein? É Ta-Nehisi. Eu falei isso outro dia certo no programa e agora eu tô errando. Enquanto a fase do Coates não começava, então ele fez lá aquele tapa-buraco que saiu aqui no encadernadinho bem legal. E ele tinha feito também o Campeões, que é bem divertido, bem honesto. Porém, muito mal desenhado pelo Humberto Ramos, que acabou sendo cancelado por esse motivo. E o Waid teve recentemente algumas brigas aí com a Marvel, né? Inclusive, tem até um podcast recente, eu mandei o link aí pra vocês, o Marcos vai colocar no post, que o Waid deu uma entrevista falando que nunca mais vai escrever o Capitão América. Você então há de se imaginar que rolou muita treta lá. E aí nesse vai e vem, porque o Waid gosta de confusãozinha, ele voltou agora pra descer, né? Fazendo o que ele gosta, Superman, Batman. Quem der, ele pega um gibi da Liga da Justiça aí, né? Que o Bendis está ruim. E com a arte incrível de um dos queridinhos da gente aqui, que é o Dan Mora. O Dan Mora, que falamos dele no Sete Jagunços Rangers. Já falamos dele no gibi Once Future, que a Hyperion Comics está lançando aqui com Ultróia e Eterno, se não é esse o nome, Marcos? Eu vou pesquisar e darei a informação em instantes. Enfim, o desenho está muito bom, o cara que já estava fazendo algumas capas para DC e foi chamado aí para fazer. Já tinha feito, né, alguma coisa aí no Batman também, mas agora ele tá no Dream Team com o Wade, com o Batman, Superman e com um plot bem bacaninha aí. Vocês querem comentar o plot? Fala aí, Dãozinho, qual é o plot desse gibizinho? Na verdade, essa é... Não é essa, né? Mas tem uma parte ruim aqui, já que aquele... É o tal do flashback aí de Maurício, né? Tem a história se passa um pouquinho no passado e ainda tem um flashback pra trás ainda, né? Tem outra parte do passado, né? Isso foi Pelo foda. menos, né? É um flashback divertido, não é? É divertido, é bonitinho, né? Pra quem gosta, assim, quem é fã da dupla, se emociona, mas precisava, mas tudo bem, né? Quem sou eu pra recusar texto do Mark Waid? E aí a Era Venenosa vai bater lá em Metrópolis, né? E ninguém sabe por quê, começa a dominar tudo, e é rapidamente dominada. E ela... Eu tava lendo esse gibi e fiquei pensando, pô, a Era Venenosa, na verdade, ela tá certa, né? Porque ela fala isso, né? O verde tem que dominar aqui, que o concreto tá destruindo o verde inteiro, né? Então o Batman chama de ecoterrorista, né? Alguma coisa do tipo, mas ela tá certa na conversa, né? O errado aí são os outros, né? E aí ela aparece lá em Metrópolis e tal. E claro, quem tá por trás também, junto dela, pra ter um inimigo, já o Batman vai atrás dela até Metrópolis, né? Pra ter um inimigo dela, do Super-Homem também, quem tá junto dela é o Metal, né? E aí ele começa a trocar cacete com o Super-Homem, só que ele tá, como o Super-Homem fica debilhado, ele tá turbinado com Kryptonita, e isso vai enfraquecer o Super-Homem, né? E nisso ele enfia uma injeção de Kryptonita vermelha, bem no
respeita o Super-Homem. E aí que a história começa, que o Super-Homem fica enlouquecido, né? Porque a Kryptonita vermelha muda, né? Deixa ele instável, né? Vai mudar a forma dele de tudo, né? Mexe com o físico, com os poderes, com o emocional dele, com o mental dele, então ele fica loucaço. E a história segue a partir daí, né? Uma forma de controlar o Super-Homem, de fazer com que ele não destrua a cidade, não se mate, né? Não enlouqueça, não morra, né? De alguma forma, e não destrua a metrópole. A maior destruição que causa da cidade, inclusive, é ele, descontrolado desse jeito, né? E para resolver esse problema, o Batman vai lá e chama uma equipe que por essa eu não esperava, mas ficou bem bacana no meio da história. E assim, é um gibizão, né? Gibizão bem escrito, é um texto assim muito bom de ler para variar, né, do Mark Waid, você lê de cabo a rabo, assim, lá umas 30 e tantas páginas, você nem sente passar, e tem aquela coisa que a gente vive reclamando que falta das mensagens da DC, né? Não só é uma história divertida, é um gibi mensal, né? Então não tem nada ali, não vou ter filosofia, né? Não vou ficar, sabe, não vou teorizar, né? O que eu falei, né? A Era Venenosa tá certa, mas é muito rápido o diálogo, né? Então não vou teorizar sobre ecologia, porque eu tô lendo isso, né? Não é um tratado de ecologia. Então é divertido, né? Tem a porradaria, tem o humor, tem tudo bem dosadozinho, né? Muito colorido, mas o principal, né? Quando se trata de Mark Waid, né? O respeito aos personagens. Ele não inventa moda, sabe? Você sabe quem é o Batman, sabe quem é o Robin, sabe quem é o Super-Homem, sabe? Não tem invenção de moda. Eles são aquele ali mesmo, pronto, acabou. Então, nos diálogos isso fica muito claro, né? Sobretudo na amizade dos dois, né? O grosso da história, né, se passa nisso, né? Na amizade dos dois. E como os dois são muito amigos, né? Esqueça esse Batman maluco, né? Ultra detetive, desconfiado de tudo e de todos, né? Aqueles são muito amigos, né? Por isso que é do pouco no passado. Então, essa é a parte boa, né? Você sempre vai saber que sempre que você lê um gibi de Mark Waid, você sabe que ele vai respeitar os caras. Ele vai, claro, ele vai incluir coisas novas, mas não vai ficar inventando moda, né? Não vai ficar querendo mudar tudo ou fazer um Bruce Wayne chorão, depressivo, ou um super-homem, sei lá o que, sabe? Então, você sabe o que tá encontrando ali, sabe? É aquele personagem que você leu há 30 anos atrás, ele tá ali ainda, do mesmo jeito, só que uma história muito boa, divertida, que você, sabe, mensalzinho ali, bacana, que você termina com um sorriso no rosto. É isso, né? Os personagens são icônicos na história do Wade, como o Dan falou. Se você não lê há 20 anos, você não precisa entender nada. É aquela história mesmo situada naquele momento, sem muita enrolação e com alguns redesigns bem interessantes, né? Eu gostei muito aqui. O Dan Moore parece que tava virado no capeta para desenhar esse gibi, porque tá muito bonito. E ele faz algumas mudanças estéticas aí bem interessantes. Eu acho que o estilo dele é uma mescla bem legal entre quadrinho clássico, assim, um traço limpo, uma coisa que se aproxima de animação. É fácil você imaginar, não só pelo nosso movimento que ele dá pro gibi como um todo, pros gibis dele como um todo, mas também porque o traço permite você pensar que isso é uma animação que você está lendo, né? Não só um gibizinho. A Rita Farr, né, da Patrulha de Destino, tá com um shortinho a primeira vez, ela estava sempre sendo representada com esse visual aí, com saia, então tem essa questão dela ser uma mulher gigante de saia e o lance e tudo mais. Agora ela tá com um shortinho, tipo da Mulher Maravilha do Mike Deodato. O Robin tá de calça, né, também tá escondendo aí as virilhas. Mas ficou legal, assim, no traço do Moya, principalmente. Ele não inventa muito também. O resto do uniforme tá todo igualzinho, é aquilo que a gente conhece de sempre, mas tá aí essa calça aqui, o sapatinho de Peter Pan. E um detalhezinho curioso também é do peito do Batman, né? O símbolo lá no oval, que tem aqueles pezinhos do morcego, assim, parecendo o Batman do Tim Burton. Eu tinha percebido isso de primeira, não, mas lá pro fim da história tem um close lá do Batman, no peitoral do Batman, que dá pra você ver isso. Então, mais uma referenciazinha de arte da coisa. E, repito, né? Chovendo molhado, o Damon é bom demais aqui. E o Wade, vocês falando assim que são os personagens clássicos, o Wade se sente em casa ali, né, na DC. Foi onde ele explodiu para os quadrinhos, as melhores histórias dele foram na DC, né? Ele teve uma passagem muito bacana no Demolidor, principalmente na Marvel, fez um run interessante também nos Vingadores, mas por melhor que seja todas essas histórias, não se compara com o que ele já fez na DC, né? Então, assim, ele ama aqueles personagens, né? Então, ele estava afastado por briga, não era exatamente porque ele queria, né? Era porque ele tinha tido algumas confusões lá dentro da DC e agora está de volta. Não sei se por mão do Jim Lee, né, que todo mundo fala que ele é um cara super agregador, né, ele consegue convencer, conseguiu convencer o Alan Moore a escrever lá para ele, tá certo que depois deu uma rasteira no velho barbudo, mas
ele conseguiu convencer, né? E ele tá super à vontade, né, nessa primeira edição. Eu acho que ele entrega tudo que você queria, que você esperava de um gibi do Mark Waid na DC, ele entrega nessa primeira edição, né? Então você fica muito na expectativa de ver a continuidade, né? E a gente tava conversando em off um pouquinho antes de começar a gravação. Não é uma minissérie, né, Maurício? É uma edição mensal, né? A princípio é mensal, sim. Eu acho isso até curioso, porque eu gosto muito do Wade também. Preciso deixar claro isso aqui de começo. Sou fã do Wade, muita coisa muito legal dele, mas ele é um escritor que às vezes ele perde o fôlego rápido das histórias, assim. Dá pra citar muita coisa aí que ele entra muito bem e logo depois ele cai. Demolidor não é uma dessas, mas tem outras coisas como Casar, por exemplo, lá nos anos 90, vocês devem lembrar, o Casar lutando Thanos, Teu Rino e tudo mais. O começo divertidíssimo, mas chega no final do primeiro ano já batendo biela, assim, não sobe a ladeira. Tem que ficar lá embaixo o carro e você subir a pé mesmo. Porque parece que ele só tinha ideia para aquele comecinho ali. Parece um certo escritor badalado recentemente, né? Que só tinha ideia para 2 edições no babando dos X-Men. Eu ia falar do Capitão América, mas vai dar confusão, né? Então deixa quieto. Não, tá aí. O Wade fez um negócio muito legal no Capitão América ali, quando ele volta, né, naquele arco que o Grunwald larga ele morrendo, o Wade traz ele de volta. Saiu até no encadernadinho bem decente aqui da Operação Renascimento, né? Isso, tá? Não lembrar o nome. Que tem 2 arcos muito bons, que é o Operação Renascimento e o Homem Sem Pátria, que pra mim é uma das melhores histórias do Capitão América disparadas. E tanto ele como o Ron Garney fizeram tanto sucesso que eles reassumem o título depois do Heróis Renascem, né? Pois é, eles são demitidos do título para botar o Rob Liefeld no lugar, o que é demitir o cara com doutorado para botar o estagiário, o filho do dono, no lugar, sabe? E ele ainda volta, porque ele gosta mesmo do personagem, ele gosta do Capitão América, apesar de que, como eu comentei nesse podcast aí que eu linkei, ele disse que nunca mais vai escrever o personagem, pelo feia lá, tô pra ouvir esse podcast ainda. E, assim, eu vou discordar de você, Marcos, inclusive, porque eu acho que coisas mais marcantes na Marvel, assim, de longo prazo. Eu gosto da liga dele ali, quando ele pega com o Morrison, meio que revezando, meio que assumindo. E Reino do Amanhã, imbatível também, não tenho o que falar. Mas na Marvel ele tem muita coisa boa. Os Vingadores dele recentes são, assim, relativamente recentes, né? Daquela época lá da Marvel, totalmente nova. Tem um arco muito bom do Cidadão Kang. Tem o casar dele, você pode até achar que é uma farofada, mas é divertido. O Demolidor dele, sem dúvida, é marcante. Começa muito bem e depois cai, mas mantém um ritmo ali ainda. Enfim, muita coisa. Eu gostaria de ver um título do Homem-Aranha dele, inclusive. Eu sei que ele já escreveu uma coisa ou outra assim. Salvo engano, até no comecinho do Novo Dia, né? O Brand New Day tem algumas histórias dele. Mas eu gostaria de ver um El mais longuinho dele, assim. Pelo menos umas 12 edições, porque ele vai um personagem. Eu acho que sim, a casa dele, o favoritismo dele é pela DC e tudo mais, tá na dele, mas acho que na Marvel ele conseguiu memoráveis acompanhados. Fora, claro, né, como você tá falando aí, como eu tava falando, na verdade, não vou botar a palavra na boca ainda, mas Reino do Amanhã é imbatível. Por outro lado, na DC ele cometeu aquela atrocidade, aquele negócio ruim. Podem me bater aí, mas aquele Legado das Estrelas do Superman, porcaria, ainda é desenhado justo por aquela outra porcaria do Leão. Não dá pra defender aquilo. Ah, pronto. Quem convidou esse cara, Danzinho? Porra, mas Legado é ruim demais mesmo, velho. Tu é doido. E o pior, bicho, se você essas 5, né, contando 4 estações, eu acho que a do Wade é a mais datada, assim. Datada, eu digo, não porque seja antigo, não é porque né, 2000 e pouco, mas assim, é aquela que você lê, bate o olho assim, cara, isso aqui é muito daquela época, sabe? Mas muito mesmo. É a única, inclusive, assim. Ou a que mais tem, né? A do Jones, você pode ler em qualquer época, você pode até não gostar do Jones, assim, a do Jones tem horas que eu gosto, horas que eu desgosto, mas assim, vai embora. Mas a do Jones você lê em qualquer época, né? Qualquer época, a do Birney é insuperável, né? A do Morrison vai lá, né? A do Morrison é ruim por outras razões, não por essa, né? Bons motivos de 952. Exatamente, não tem como fugir, né? Mas a do Wade é assim, a mais datada. Você bate o olho e cacete, cara. Isso aqui eu lia tudo, era assim naquela época. A do Jones me dá agonia por motivos de Gary Frank. Não, assim, então, aquela coisa, tem hora que eu gosto, eu desgosto. Sensacional, mas você olha ali, mórbido, você fica vendo o Christopher Reeve, você vê aquelas crianças nível Birney. Noiadas pra caralho.
É, Não, mas assim, eu tava pensando aqui, Maurício, dessa questão da DC e Marvel dele, né? Assim, claro, né, do jeito que você falou aqui, parece que o Mark Waid é o cara mais chato do mundo, né? Brigou na DC, brigou na Marvel, né? Mas eu digo assim, me Não, parece disso. ele não é mais chato porque tem o Joe Byrne existindo na vida. Não, mas tô falando dos chatos normais, né? Tô falando aí é PhD insuportável, né? Não, mas eu digo assim, me parece que ele brigou nas duas, né? E se você contar hoje, ele tá quase pau a pau o tempo que ele ficou nenhum e nem outro. Talvez ele ficou mais tempo na DC, né? Porque ele ficou um tempo da porra na DC, mas quase pau a pau hoje, né? O tempo que ele ficou nas duas, é porque ele ficou muito tempo na DC também como como editor, editor, né? né? Ele era Isso, editor isso, antes isso, de assumir o Flash, por isso, exemplo. Ele isso. era editor, né? Mas eu digo assim, me parece que ele teve muito mais problema na DC, de interferência, de mudança, do que na Marvel. Na Marvel tem uns piores, tipo você falou agora, o Capitão América, né? O cara tava fazendo um trabalho excelente e sai pra botar o Life porque vendia, né? Supostamente. Culpa de vocês aí comprar essas merdas na época, né? Mas, assim, mas na DC me parece que ele teve muito mais problema de interferência, né? E, tipo, começar pelo próprio Flash, que é o personagem que fez a vida dele, né? Ele fez a vida dele no Flash, aí você fala, ele é lembrado pelo Reino da Manhã. O Reino da Manhã é o supra-sumo dele, né? Mas o cara fez a vida dele, chegou no Reino da Manhã por causa do Flash, né? Então ele fez a vida toda ali no Wally West, aí vem o porra do Dan Didio que detestava, sabe? Então eu acho que começa por aí. Então me parece que na Marvel, né? Todas as interferências ele tinha um pouco mais de liberdade do que ele poderia ter na DC. Na DC parecia que o negócio era mais complicado, sabe? Então, mas assim, tudo que ele fez na DC eu já acho que se você juntar, botar nos dois pesos, né? Tudo que ele fez na DC, o que ele fez, pegou muita porcaria na DC também, assim, muita coisa série B. Eu acho que ele sai melhor na DC do que na Marvel, pela paixão, né? Não, eu acho que ele não é chato, criador de caso, não. O Byrne é criador de caso, sabe? Adoro, sou o Burnett aqui, total. Tô lendo fanfic do Byrne, dos X-Men, inclusive, pra gente falar um dia no. Não, o Birne, ele é tão chato quanto os detratores do Birne, sabe? É uma guerra aí, né? É verdade. O melhor do Burnie é o fandom do Burnie, né? Que é um fenômeno único na internet, que o fandom geralmente estraga, mas no caso aí são os haters e o próprio Burnie que se estragam. Mas ele não é criador de casos como o Burnie, por exemplo. Eu acho que ele é um cara que bate o pé pelas coisas dele. Ele já foi muito sacaneado. Pô. A gente sabe a história do Superman 2000, né? Que é aquele projeto dele com Morrison, com Tom Payer e Cia, que é para dar uma revigorada no Superman, que tinha sinal verde, tinha tudo, vai rolar, de repente não. Quem vai fazer o gibi do próximo mês aqui é o Jeff Loeb. Aí fudeu, né, bicho? Você dá pro Jeff Loeb é nível dá pro Rob Liefeld, que inclusive são amigos, né? Então há uma grande conexão kármica aí nas merdas que o Wade sofreu. Assim como na Marvel também, você fala e tudo mais, eu não consigo culpá-lo também por isso, não. Eu acho que o problema na DC é agravado porque cada um diz uma coisa, né? Aquela empresa que ninguém sabe o que está acontecendo. Aquele meme da Turma da Mônica, né? Do Cebolinha, do Cascão e do Floquinho. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não sei, eu não sei. É bem isso que rolar na DC há décadas, né? Enquanto não devolverem os direitos de Watchmen para o Alan Moore. Já falei, a macumba dele é poderosa e vai estragando as coisas. E Então, o Wade a gente tem que lembrar, ele também fez, ele estava envolvido em muita trecheira ali dos anos 90 da Marvel, viu? Se você sim, o pegar o próprio casar. encadernadozinho de X-Men Massacre, tem lá, tem história do Mark Wade, Não, viu? mas Então, peraí. Do Massacre. mas é isso que eu tô te falando, bicho. Você for, não precisa nem. Vai no Wikipedia. No Wikipedia brasileiro, não precisa nem no inglês, não. Cara, você vê a biografia do cara, você vê assim, meu irmão, que é isso, velho? Né? Por que você aceitou fazer isso aí? É muita tara de escrever, bicho. O cara é louco. As contas não param, meu Não, amigo. porra, peraí, né? Não, mas peraí. O Wade escreveu a melhor coisa de Massacre, que foi aquela última edição ali, que ele cria uma narrativa, bota o vigia na história e tudo mais, o sacrifício dos heróis é heróico de verdade. Porque até Não, então você. aquilo Não, era uma bicho, bosta fumegante. a melhor parte do gibi é meter o vigia, tu já sabe o outro nível, né? Não, eu tô falando que o tom que ele cria pra história da tragédia, com a narrativa do Vigia, e de repente a chegada da esperança, não sei o que, dos Vingadores chegam, tem lá o escudão do Capitão América, o Coisa correndo pra dar porrada e tudo mais, aí a narrativa da história se te engana. É tipo assim, a novela, né, que são 199 episódios ruins, aí o último episódio é sensacional. Então você vai lembrar do último episódio da novela. Mas, eu concordo que tem muita trecheira mesmo, muita porcaria. O próprio Casar que eu mencionei aí, acho que o Wade no Quarteto Fantástico na Marvel também fez muita coisa legal.
E também saiu por briga. Enfim, não tem como apontar o dedo pro cara também, não, porque ele queria dizer muitas vezes assim, não, mas não foi isso que a gente combinou, mudou a regra agora, justificativa pra isso tá acontecendo. E aí ele foi pra porrada mesmo. Ele tentou usar o nome dele como peso em todas as vezes ele se deu mal, mas valeu a tentativa. E o Maurício já falou que queria muito ver o Wade de volta na Liga da Justiça, Dãozinho. E você, onde você queria ver o Wade na DC? Em que título? Rapaz, pensando nisso que o Maurício falou, né? Assim, ignorando que o peso da macumba do Alamu colocou na DC, né? Ignorando isso, eu acho que o único local que a DC precisa do Mark Waid hoje é justamente como editor geral, sabe? Editor-chefe de tudo. Não tem condição, não. Aí ele tem que puxar esses caras aqui, vem cá, senta aqui, filhão. Você tá escrevendo, sei lá, detetive como? Senta aqui, filhão. É isso que você tem que fazer, sabe? Não inventa moda, sabe? Não fica criando um plot como de cara de barro, 30 edições de cara de barro que não vai a lugar nenhum, sabe? Eu acho que é muito mais aí que precisa dele do que escrever Super-Homem, Batman. Tem escritores bons lá, pô. Tem muito escritor bom, sabe? O problema é que não tem direcionamento pra nada, né? Os caras estão tudo perdidos. Aquela história nada a ver da porra, por exemplo, Batman e Detetive como? Duas revistas que, cara, contam a mesma história com perspectiva diferente, só que não é a mesma história, sabe? São arcos completamente distintos, não conversam, mas no fundo é a mesma coisa, sabe? É a mesmíssima história, sem conversar. Vai estar muito perdido o negócio. Ah, eu concordo, viu? Por mudar meu voto também, acho que ele tinha que ser um editor mesmo, porque o problema da DC é que a cada X meses, não digo nem 6 meses, a cada 3 meses, às vezes muda tudo de novo. Agora a gente tem conversado em off, vamos falar disso aí mais veementemente em breve, mas o Joshua Williamson tá tentando amarrar ali algumas coisas de cronologia e tudo mais, de botar a casa em ordem. Mas a gente sabe que daqui a pouco tempo pode botar um novo nome lá, fodão, que vai chegar pra salvar a DC e mudar tudo de novo novamente, né? Já a DC se livrou de um câncer que é o Dan, mas daqui a pouco bota outro no lugar, porque tem muita gente acima de empresa de comunicação, de celular, de empresa de uma porrada de coisa e gente que não conhece o negócio que vai querer chegar com a sua fórmula mágica lá e sua indicação sensacional. Tem que ter algum editor, tem que ter um Paul Levitz de novo, sabe? Um cara que segura e diz, não, isso aqui não vai acontecer, isso aqui vai fazer. Tava lendo até essa semana o Bruce Timm que ia colocar no desenho da Liga da Justiça todo mundo de uniforme. Se fosse hoje, isso passava fácil, né? O Levitz disse que isso não podia acontecer, principalmente a Trindade, né? O Superman, o Batman, a mulher, jamais podia descaracterizar o uniforme deles. Aí o Timm Falando que queria botar um uniforme único, como o uniforme dos X-Men ali no comecinho, na era do... Porra! Isso, algo assim, muito assim, o símbolo de um deles no peito, sabe? Pra dar uma customizada, mas todo mundo uniforme, tipo roupa preta com a lateral azul. Mas o Levitz, ou seja, é a animação, que é a mais próxima da Warner aí. Você teve um editor dos quadrinhos batendo o pau na mesa lá, perdão da expressão, que não tem como acontecer e convencendo, sabe? Não tem isso hoje na DC, não tem nem pro cara que tá fazendo. O Dan falou bem aí, a gente já comentou isso num pilha aqui há algum tempo. Mesma editoria, Batman e Detective Comics. Duas histórias acontecendo iguais ao mesmo tempo e não tem um editor que perceba isso. Os dois escritores conversem entre si, mandam um zap. Pô, hoje em dia é tão fácil. Antigamente os caras tinham que ligar, gastar os tubos em ligação de telefone de um lado para outro dos Estados Unidos e conseguiam se resolver. Não é possível com a internet, porque não conseguiam se comunicar direito e definir uma coisa. Um cara como o Mark Waid, que desce também carta branca pro cara, né? Dizendo assim, não, a gente não vai tirar você nos próximos 6 meses e não vai desdizer, o mandate é esse aqui. Ele conseguia botar em ordem isso e fazer uma coisa mais coerente mesmo, chato. Assim, fulano tá morto, essa semana ele tá vivo. Semana que vem a gente não sabe o que, é que pode acontecer, né? Morreu agora aí um grande vilão do Batman. A gente não sabe se daqui a 2 meses ele aparece no gibi da Liga, que o Bendis tá pouco se fudendo. Ainda bem que ele já tá saindo. O Bendis devia ser aposentado compulsoriamente, né? A bem do mercado de quadrinhos. Ou então ir pra... Que isso? Ou ir pra Dark Horse. A Dark Horse hoje é a Record dos quadrinhos, né? Você não sabe se a pessoa morreu ou se foi pra Dark Horse escrever. Gibi é a Rede Record, RTV, sei lá qual é. Rede TV é triste. Não, o que eu ia dizer é que eu acho que o Josh Williams é o Mark Waid da vez, né? Porque é um escritor, assim, não é o cara mais poderoso do mundo, mas é um escritor muito bom, né? Pra gibi de herói mensal, então ele faz um gibizinho muito bom, sabe? Divertido de ler. Mas é um cara que parece que toda hora vai tomar uma rasteira a qualquer momento, sabe? Começa aqui, cara, por enquanto, daqui a pouco sai fora, sabe?
Ele tem muito esse perfil, sabe? Mas, assim, voltando, respondendo a sua pergunta, eu acho que o único jeito hoje de voltar a ler a Liga da Justiça é com o Mark Waid, sabe? Porque eu não tenho vontade nenhuma cara, da Liga da Justiça, mas nenhuma mesmo, nem bem, pode ser um inferno. Zero vontade de ler essa porra. Aliás, você lembrou aí a legião dos sacaneados na DC, né? O Tomasi, que foi chutado do título também, o Detetive, e de outros títulos já foi chutado, o próprio Superman. E do Superman. Pois é, ele só criou, assim, o Jurgens criou o John Kent, né, o Superboy, mas o Tomasi foi que fez a gente se importar com ele e ver ali que tinha uma história muito boa num Superman pai, com seu filho descobrindo poderes e tudo mais, a relação dele com o Damian, com o Robin, os Superfilhos e tudo mais, aí de repente chutam ele para botar o Bendis no lugar. O próprio The Jurgens é o resolvedor de desmontador de bomba, né? Porque dá um tiro na cabeça do Asa Noturna, ele perde a memória e tudo mais. Quando o gibi tá afundando, chama o The Jurgens e ele vai resolver, ele vai salvar o título, vai fazer uma coisa legal. Aí demitem o cara, botam o Taylor. O Lanterna Verde foi a mesma coisa também, antes do Morrison, né, assumir também. Enfim, o cara tá sempre apagando o incêndio, nunca ganha nem um tapinha nas costas. Pois é, mas enfim, vamos ver como vai ser tanto as próximas edições do Wade no Batman Superman, como se ele vai pegar algum outro título, quanto tempo ele vai ficar nesse título e se ele vai assumir outro em seguida. Estamos aqui na expectativa. Eu particularmente queria muito ver ele de novo na Liga da Justiça. Eu já falei algumas vezes aqui, eu sou putinha da Liga da Justiça. Para decepção do Maurício Dantas, eu voltei a colecionar a mensal da Liga da Justiça agora com a entrada do Bendis. Desculpa, Maurício. Não vai bem. Embora, por isso. Não tô te dando mesada pra você gastar nessa porcaria. Se fosse seu pai e sua mãe, aí você ia apanhar de cinto, moleque. Olha só. Mas eu queria muito ver o Wade de volta na Liga. A Panini, dia desse, fez uma brincadeira que não se faz, né? Não se pode fazer isso com os fãs do Mark Waid. Ela ousou fazer uma brincadeira de 1º de abril, dizendo que ia lançar a saga do Flash com a fase do Mark Waid, e era apenas uma brincadeira de 1º de abril. Eu reitero que isso não se faz. Mas você não tá comprando o importado, mano? Eu tô, mas o Paulo Guedes não quer que eu continue comprando o importado, então fica difícil. Fica difícil, tá R$170 um encadernadozinho importado do Mark Waid, do Flash do Mark Waid. São uns 7, então tá difícil. E é isso, ficaremos no aguardo dos próximos passos desse belíssimo escritor na editora que vale. Algo mais a acrescentar, senhores? Só torcer aí que esse run seja longo e profícuo e que ele pegue outros gibizinhos para escrever também. Ou quem sabe até, né, a profecia do Dão aí verdade e a gente veja ele como editor moral, né? Um homem pode sonhar. Eu espero que ele cole no Damora, porque essa dupla aí vai longe, velho. Pensa uma dupla boa, esses dois aí juntos, viu? É mesmo. Verdade. Deu liga mesmo, viu? E olha, a gente falou aqui muito do Wade na Marvel, a gente nem falou que ele já teve também uma carreira de editor-chefe, tá certo que foi na Boom, né? Não era e na época que a Boom não tinha tanto título assim, né? Que a gente vira e mexe fala aqui dos títulos da Boom, mas na época do Wade nem tinha essas coisas todas. Mas lá ele fez também um título que é maravilhoso, que é o Irredeemable, né? O Imperdoável, né? Lá que saiu por aqui, tá saindo pela Devir, e é outra coisa assim maravilhosa, né? E a gente nem comentou muito da carreira dele fora da Marvel e da DC, mas enfim, em Mark Waid temos esperança e vamos ver se vai ser longa essa nova passagem dele pela DC. Então é isso, senhores. Um podcast rápido, curto, comemorativo, do jeito que o Dãozinho gosta. Perfeito. Muito obrigado, viu, Maurício Dantas? Um beijo para você, Mark. É isso. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Esse foi
foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br